Iniciar gravação. Isso, tá perfeito. Estamos gravando. Deixa eu só ver com o pessoal do grupo aqui. Já mandei lá que a gente tá começando agora. Beleza. Pessoal, vamos lá então. Eu vou me apresentar para vocês, certo? A nossa aula está sendo gravada. Depois eu vou ver como que eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tá? Vou me apresentar então para a gente começar o semestre dia 30 de março. Agora tá aparecendo um monte de gente. Bom, pessoal, meu nome é Lucas Carvalho, né? Sou professor da UNA de Uberlândia, certo? Atualmente sou professor da graduação e da pós-graduação, tá? Por isso que a gente teve probleminha de horários, porque eles me mandaram essa disciplina meio de última hora, que o outro professor não assumiu, e aí eu fui assumir de última hora e estamos aqui. Mas vai dar tudo certo, sem pânico, tá? O que acontece? Eu sou formado em engenharia de produção e administração, certo? Então a gente vai se comunicar bem porque é a nossa área, né? Já atuei no mercado de trabalho, assim que eu me formei, fiz estágio, atuei como gestor de produção durante um ano numa indústria, né? Conheço o chão de fábrica, além de conhecer a área acadêmica, conheço o chão de fábrica, certo? Sei os desafios que são, os desafios diários que é estar no chão de fábrica. Tenho algumas pós na área de gestão de projeto, pós estilo MBA, né? Na área de gestão de projetos, gestão da sustentabilidade no agronegócio, controladoria, gestão empresarial, né? Fiz alguns MBAs aí, alguns bons. E fiz mestrado, um na Universidade Federal de Uberlândia, na área de administração, e outro na UFG, na área de engenharia de produção. E estou no doutorado agora, e na USP de Ribeirão Preto, na área de administração. Desde a minha graduação, desde o meu TCC, o meu tema de pesquisa é a gestão econômica e da sustentabilidade no agronegócio. Eu sempre estudei essa área, estou nessa área, né? Os meus 2 mestrados foram nessa área, o meu doutorado é nessa área, certo? Então, na parte acadêmica, eu estudo muito a gestão econômica e de sustentabilidade do agronegócio. Como tornar um processo do agronegócio mais lucrativo com a mínima emissão de carbono ou de poluição possível, certo? Ou zerando, ou diminuindo as emissões, ou zerando as emissões, ou gerando crédito de emissões de carbono, tá? Que é a pegada do futuro, né? O agro sustentável e a indústria também voltada para a sustentabilidade. Hoje eu atuo, além de professor e doutorado, eu sou consultor financeiro, empresarial e pessoal, certo? Então, eu atendo empresas, meu foco hoje maior são empresas, né? Então, é a gestão financeira eficiente das empresas, como funcionar num setor de gestão financeira dentro de uma organização, tá? Estou começando agora a gestão financeira pessoal, né? Não tenho uma larga experiência, mas estou começando bem, já estou com alguns clientes, porque esse ano eu tirei para estudar sobre a gestão financeira pessoal, certo? Bom, por que eu caí nessa disciplina, né? Eu já fui professor na Universidade Federal de Uberlândia durante 2 anos e lá eu atuei, por mais que o meu concurso era na área de... Lá era professor substituto, né, que podia ficar só 2 anos. Por mais que o meu concurso era na área de gestão da produção, eles me encaminharam para mecânica, né? Porque a minha engenharia de produção que eu fiz na UFA, Federal de Uberlândia, ela era muito voltada para engenharia mecânica. Então, eu fui professor de desenho técnico dos 2 anos que eu estive lá, fui professor de mecânica aplicada, fui professor de metrologia, tá bom? Espera aí um pouquinho, só um pouquinho. Meu bem, mas tem que levar lá pra fora, o Titi vai dar aula agora. Então vamos. Só um minuto.
vim para o aniversário da minha sobrinha que tá cheio de criança, mas agora deu certo. Então, por que eu caí nessa disciplina, né? Fui professor na área da mecânica lá na UFO, durante 2 anos ministrando a disciplina de desenho técnico, que tem muito a ver com essa parte de prototipagem, né? É basicamente a base, né, de tudo. São softwares CAD. Dei aula de mecânica aplicada, dei aula de metrologia, né? Além de algumas disciplinas da gestão. Bom, professor, já trabalhou com isso na vida? Sim. Em um dos meus mestrados, eu trabalhei com a parte de desenvolvimento de produto. O foco do meu mestrado na Universidade Federal de Goiás foi... lá o foco é inovação e desenvolvimento de produto. Então, o que nós desenvolvemos lá? Nós desenvolvemos uma abraçadeira, né, para cercas com árvores vivas para pecuária, certo? Então, em vez de ter aquela cerca tradicional de fazenda, seriam árvores vivas, e aí a gente desenvolveu uma abraçadeira que ela se adapta ao crescimento do diâmetro da árvore, né? Para diminuir a questão de manutenção e a cerca deixar de ser um custo e gerar receita pela venda da madeira depois de 10 anos e para a captura de carbono. Então, a gente trabalhou muito em cima disso, tá? Então, lá eu usei todas as etapas do desenvolvimento de produto. Então, a minha dissertação, ela é um resumo bem fidedigno da metodologia de Rosenfeld, certo? Não é metodologia ágil. Como eu estava fazendo um mestrado, a gente tem que usar mais a teoria clássica, né? Então, eu usei bem a metodologia de Rosenfeld, passo a passo. Então, o pré-desenvolvimento, né? O planejamento do produto. Aí depois a gente vem com a parte do planejamento do projeto informacional, projeto conceitual, projeto detalhado, preparação para produção e prototipagem, né? Então eu parei na parte de prototipagem, certo? E então a gente planejou todo o produto, fez os ensaios mecânicos do produto, imprimiu o produto, fez alguns testes, né? Esse produto virou um modelo, vai virar, se Deus quiser, um modelo de utilidade. A gente já depositou como uma patente estilo modelo de utilidade. Então, eu trabalhei com impressão 3D, eu trabalhei, né, de forma real aí com essas questões. Então, por isso que eu estou aqui com vocês e espero contribuir. É muito importante que vocês entendam, né? Quando eu conversei com os outros professores, ficou acordado que a parte EAD é a parte teórica da disciplina, certo? Essa disciplina tem uma parte teórica extensa, tá? O mais importante dela é a teoria? Eu acredito que não. O mais importante é você saber fazer os modelos, né? Preparar para uma impressão 3D ou para qualquer tipo aí de prototipagem e criação de produto. Mas a parte teórica ela é bem importante, tá? Então, eu vou começar a aula de hoje primeiro colocando um vídeo para vocês, né? Eu já preparei uma aula bem extensa aqui que eu acho que nem vai dar tempo de ministrar tudo hoje. Eu vou mostrar um vídeo, ele é um vídeo aí de uns 13 minutos, e aí eu vou comentando. A nossa aula vai ter muito vídeo. Por quê? Porque é uma disciplina teórica. E às vezes eu vou falar de um modelo de impressão ou de alguma coisa, e eu quero que vocês enxerguem isso, como que isso é. E não vou ficar só falando, certo? Então eu trago sempre muito vídeo, muito dinamismo na aula. Por quê? Porque vocês precisam visualizar, tá? Na parte teórica, como que a gente faz isso? Por meio de vídeos ou alguma ilustração, certo? Na parte prática, vocês vão desenhar e pôr a mão na massa, tá certo? Então eu quero começar esse vídeo trazendo mais para a parte da gestão, começar essa aula com esse vídeo, da importância da inovação, certo? Quando a gente trabalha com planejamento e desenvolvimento de produto, que eu acredito que vocês já tiveram ou vão ter essa aula, né? Para que ele existe? Ele existe para que a empresa entenda o que está acontecendo no mercado, né? Principalmente se for uma empresa que vende produtos que ela mesma fabrica, uma indústria, né? E ela tem que se antenar, né? Se ela parar no tempo, se ela não mudar ou desenvolver novos itens no seu mix de desenvolvimento de produto e de produção de produto, ela vai ficar para trás, ela vai perder competitividade, né? Lá no desenvolvimento de produto, a gente tem o ciclo de vida dos produtos, né? Iniciação, o desenvolvimento, aí a gente tem o ápice de produção e venda e o declínio. Então, é importante as indústrias, principalmente, entenderem, né, que ela precisa inovar para ela continuar dentro do mercado. Ela precisa aprimorar e, de preferência, inovar,
certo? A gente vai ver um primeiro vídeo hoje, antes de começar o conteúdo em si, que a China, né, ela montou um centro numa cidade lá deles mesmos para copiar todas as tecnologias mais atuais do mundo. Então, por exemplo, a Apple, né, que é líder aí em tecnologia de smartphones, de telefone, perdão, celular. A Apple, ela tem uma tecnologia própria, né? Então a China vai, assim que lança o primeiro iPhone, ou ela tem infiltrados lá dentro da Apple, que ela consegue esse acesso e ela consegue desenvolver coisas semelhantes. Ela não pode copiar, porque senão é um plágio, né? Isso é crime, a gente não pode copiar, porque a Apple detém a patente, o domínio sobre esse produto, mas ela pode, pelo menos, fazer alguma coisa semelhante. Tá? E a gente vai ver o que virou a China investir tanto nessas cópias. Tá? Então, esse primeiro vídeo é mais para o lado da gestão, da importância da inovação dentro das indústrias e dentro das empresas. Tá bom? Então, a gente vai focar nisso agora. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Uma coisa importante, o Meet, eu não pago o Google, então eu não tenho acesso ilimitado do Meet, certo? Então, essa aula provavelmente vai cair umas 2 vezes. Aí eu vou fazer quando ela cair, aí eu faço um novo link e mando para vocês lá no grupo, tá certo? Então, vamos começar então. Vai ser uma parte mais de gestão, depois a gente começa com a prototipagem em si, tá bom? Eu vou compartilhar aqui. Bom, então a gente vai começar com o conteúdo, né? Só para vocês já estarem cientes aqui. Estou gravando, Maria Eduarda, tá gravadinho desde o início, tá? Depois eu vou... Ou eu lanço no YouTube um link, ou a gente faz um drive, eu vou dar um jeito aqui. Então, pessoal... eu não queria que aparecesse de cá. Deixa eu ver aqui, como que eu posso fazer? Peraí. Então, o conteúdo da nossa aula, pessoal, é prototipagem rápida com o processo de fabricação. A aula está bem didática, bem em cima do que a teoria pede, com muita ilustração de vídeo. Cada tipo de prototipagem rápida que existe, a gente está bem ilustrado aqui para a aula de hoje. Mas eu quero começar com a importância disso para a gestão, tá bom? E aí eu separei esse vídeo aqui, ó, a importância da inovação e do desenvolvimento de novos produtos dentro das empresas. A gente vai pegar o caso de Shenzhen, que é uma cidade da China, uma cidade tecnológica, para a gente ver como que isso funciona realmente dentro do mercado, tá bom? Cara, eu queria tanto deixar esse negócio aqui. Espera aí, deixa eu copiar aqui. O dinheiro é maravilhoso, mas está me levando ao abismo. Como eu perderia a noite? Em 1980... Vocês estão conseguindo ouvir? Me fala no chat aí, por favor, se vocês estão ouvindo o áudio do vídeo. Sim ou não? Vocês estão aí, gente, no chat? Tá conseguindo ouvir aqui na hora que eu dei play no áudio? Quando eu compartilhar a tela não dá pra ouvir, né? Tem que compartilhar uma guia. Uma janela. É aqui. Olha se vocês estão ouvindo agora. Shenzhen era uma pequena vila, um local pobre e sem perspectivas, como você pode ver nessas fotos. No entanto, em pouco menos de 40 anos, Shenzhen se transformou de uma vila de pescadores de apenas 30 mil habitantes para uma das maiores metrópoles e região mais tecnológica da China. Shenzhen é chamada de Vale do Silício dos Hardwares e até mesmo em 1900...
Chrome, janela. Para compartilhar áudio, compartilhe uma guia ou uma tela. Cara, por que eles não... Em 1980, Chang'e era uma pequena vila, um local pobre e sem perspectivas, como você pode ver nessas fotos. No entanto, em pouco menos de 40 anos, Chang'e se transformou de uma vila de pescadores de apenas 30 mil habitantes para uma das maiores metrópoles e região mais tecnológica da China. Chang'e é chamada de Vale dos Silícios Hardwares e até mesmo a fábrica do mundo, porque cerca de 90% de todos os produtos eletrônicos do mundo foram fabricados no local. Deixa eu ver se tem outra forma. Alguma forma tem que dar certo. Lá, grandes multinacionais da tecnologia foram fundadas, como a Huawei, Tencent, que é a maior empresa de jogos do mundo, BYD, empresa do setor automobilístico que recentemente Não sei se tem que desativar meu microfone. Cara, mas nem pelo microfone vocês estão ouvindo? Ou uma guia, ou uma... Vamos tentar pela uma guia, né? Ah, uma guia do Chrome. Uma guia do Chrome. Selecione uma guia para compartilhar. Não tem nenhuma guia aqui. Que ótimo. Peraí. Agora eu sei por quê. Agora eu sei por quê. É porque eu tô com duas abas diferentes. Tem que ser numa aba só. Eu tô com dois Google Chromes diferentes. Vamos ver se agora vai. Aí, tá certo. Janela. Para compartilhar uma guia ou tela. Tela cheia. Vamos ver aqui. Compartilhar. Um dia a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo que ama The Last of Us. Quem é fã de Largados e Pelados. Trouxemos quem é fã do melhor futebol do mundo. Chamamos quem gosta de Barbie ou da Peppa Pig. Esse lugar se chama Max. Cabe todo mundo. Bom, lugar é maneira de dizer. Tô falando da sua tela. Chegou o Max e tem muito mais pra você. Max, muito mais a ver. Em 1980, Estão ouvindo, gente, agora ou não? Alguém tá no chat? Não, professor. Chang'e era uma pequena vila, um local pobre e sem perspectivas, como você pode ver. Que ótimo.
Peraí. Acho que agora vai. Eu acho. Nessas fotos. No entanto, em pouco menos de 40 anos, Agora foi. Changing se transformou. Então, bora lá. Eu vou passar o vídeo, 3 minutinhos, e vou comentando com vocês. Essa primeira parte é uma parte de gestão da importância da inovação e não da cópia, certo? Por que inovar é tão importante acima do que copiar, certo? Isso dentro da questão da inovação e desenvolvimento de produtos. Bora lá. Em 1980, Changing era uma pequena vila, um local pobre e sem perspectivas, como você pode ver nessas fotos. No entanto, em pouco menos de 40 anos, Changing se transformou de uma vila de pescadores de apenas 30 mil habitantes para uma das maiores metrópoles e região mais tecnológica da China. Changing é chamada de Vale dos Silícios Hardwares e até mesmo a fábrica do mundo, porque cerca de 90% de todos os produtos eletrônicos do mundo foram fabricados no local. Lá, grandes multinacionais da tecnologia foram fundadas, como a Huawei, Tencent, que é a maior empresa de jogos do mundo, BYD, empresa do setor automobilístico que recentemente ultrapassou a Tesla em venda de veículos elétricos, e a DJI, que é a maior empresa de fabricação de drones do mundo. Changing é movida à inovação e é a pérola da China, com inclusive Xi Jinping descrevendo esse crescimento como um milagre na história do desenvolvimento mundial. Mas por que Changing cresceu tão rápido e por que o local é peça-chave para o próximo plano econômico da China, aprovado em março de 2021? É isso que vamos ver nesse vídeo. No final da década de 1970, o governo chinês tomou uma decisão historicamente importante: reformar o antigo sistema econômico. Para isso, foram criadas 4 zonas econômicas especiais, e dentre elas estava a Zona Econômica Especial de Changing, um novo experimento do Partido Comunista Chinês. Assim, Changing, sobre esse novo status, recebeu grande autonomia política e econômica. Eles tinham autoridade legislativa para desenvolver leis, governar, administrar, o investimento estrangeiro foi permitido e o sistema capitalista passou a reger a economia da zona econômica. O plano do Partido Chinês era descentralizar o poder para impulsionar o desenvolvimento regional, por meio de uma série de outras regiões como essa. Após sua abertura econômica, Changing se beneficiou profundamente de sua proximidade com Hong Kong, a ex-colônia britânica que nesse momento já era um local rico e um centro financeiro sofisticado. Milhares de fábricas que ficavam em Hong Kong trocaram sua produção para Changing para reduzir os custos, já que a mão de obra do local era muito mais barata. A mais notável dessas empresas foi a Foxconn, que, embora provavelmente você nunca tenha ouvido falar, ela produz componentes de empresas gigantes da tecnologia, como Dell, HP e Apple, e em 1985 já tinha transferido grande parte de suas operações para Changing. Além disso, como a ex-colônia britânica era um sofisticado centro financeiro, o acesso a financiamento de Changing se deu basicamente por Hong Kong, já que a China em si era muito fechada e tinha um mercado financeiro extremamente arriscado, visto quase que como um cassino. Em 1990, por exemplo, 90% de todo o investimento estrangeiro direcionado a Changing veio por meio de Hong Kong, que serviu como um intermediário para que as novas empresas tivessem acesso a crédito. Feito em Changing, mas financiado e exportado pelos portos de Hong Kong. Esse era o... Pessoal, primeiramente, né, a China com esse plano econômico, né, que queria trazer o desenvolvimento... Nossa, peraí, só um pouquinho. Bora lá. A China, vendo essa necessidade de desenvolvimento, fez essa política econômica, né, tornando Changing uma zona econômica, né?
e abriu o seu capital para as empresas externas. Vocês viram na informação do vídeo que 90% dos produtos eletrônicos do mundo provém desta região. Então você vê a importância tecnológica que essa região tem para o mundo, né? A gente vive num contexto de comércio internacional. E se essa região consegue fabricar e produzir esse tanto de tecnologia, ela vai, consequentemente, espalhar isso para o mundo inteiro através da demanda, né? Nós demandamos por essas tecnologias. A gente pode perceber também, pessoal, que por trás das marcas Apple, Dell, né, Samsung e outras marcas, né, como ele citou, os aparelhos digitais, os aparelhos eletrônicos, as peças eletrônicas são basicamente padronizadas. Existe um padrão disso, né? E muitas dessas marcas terceirizam essas peças buscando isso da China, né? Mas por que essa migração tão rápida para a China? Por que aconteceu essa impulsão tão grande dentro de Tianjin? Principalmente, pessoal, mão de obra. A China tem muita gente, né? Tem uma oferta de mão de obra muito abundante. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem da BBC esses dias que a China está passando os jovens de 30, mais ou menos 28, 25 a 30 recém-formados, tá difícil de serem absorvidos pelo mercado de trabalho, do tanto de oferta de mão de obra que esse país tem, porque é o país mais populoso do mundo, né? E as empresas migram, as empresas multinacionais enxergam essa possibilidade da mão de obra mais barata, né, e migram para essas regiões, porque ali as questões de produção e de redução de custos são muito grandes. Por exemplo, eu estava dando uma aula no MBA sobre tributação semana passada, e o pessoal relatando, era no MBA essa aula de tributação, e o pessoal relatando a dificuldade que se é empresas de produção no Brasil. O tanto que a tributação e as leis trabalhistas, muitas das vezes, né, impedem o empreendedorismo e empresas e indústrias dentro do Brasil. Por quê? Altíssimos impostos muito altos. Toda hora os estados alteram as tributações, então fica muito difícil ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, principalmente do de longo prazo, porque se a tributação altera toda hora, você não tem estabilidade nos impostos e nos tributos, né? A mão de obra cara, uma lei trabalhista, muitas das vezes, que também não ajuda tanto o empreendedor, né? Então, empreender no Brasil é muito difícil. Então, o que essas indústrias, o que essas empresas multinacionais enxergam nessa região de Tianjin? Um local muito tecnológico e uma possibilidade de se produzir com um custo muito reduzido. Isso, pessoal, para uma indústria de pequeno a grande porte, né, é muito vantajoso. Então, por isso que esse pessoal migra, essas indústrias multinacionais migram para essas regiões ou simplesmente terceirizam os seus equipamentos eletrônicos para essa região, porque lá vai se conseguir um preço de produção muito menor. Tá? Então, isso é muito importante da gente deixar sinalizado. Mas vamos entender o que foi acontecendo com o Tianjin com o decorrer do tempo. É muito interessante a gente falar, né, que Hong Kong é uma cidade próxima a Tianjin, né, e muito do capital que as empresas multinacionais pegaram para se investir ali dentro, pela abertura do mercado da China nesta região, é importante a gente ressaltar, veio de Hong Kong. Então, Hong Kong foi como se fosse um banco financiador da região de Tianjin. Quando as empresas pegam financiamento, elas pagam juros, né? E, obviamente, Hong Kong estava ganhando também com essa questão com relação aos financiamentos. O pilar do sucesso inicial das empresas. No entanto, nessa fase de seu crescimento, Tianjin ainda era conhecida como a capital do Shanzai. Esse termo em chinês significa cópia, ou seja, as fábricas cresceram imitando produtos estrangeiros eletrônicos. O processo de Shanzai envolvia fazer engenharia reversa para rapidamente aprender como copiar e produzir um eletrônico idêntico por um baixo custo. É basicamente desmontar o produto para ver como ele funciona e copiar. Isso permitiu uma longa fase de crescimento da cidade, que exportava para o mundo produtos de qualidade razoável a um preço muito baixo. No entanto, a partir de 2008, a cidade começou a enfrentar graves problemas. Como a China começou a criar uma série de novas zonas econômicas especiais, várias novas cidades passaram a concorrer por investimento. Por exemplo, a cidade de Chongqing
começou a atrair empresas de tecnologia fabricantes de notebooks, como a Asus e Acer, que migraram de Tianjin para o local. Essa forte rivalidade entre cidades e os limites do modelo baseado em Shanzai, ou seja, cópia, que perde competitividade à medida que os salários dos trabalhadores aumentam, por consequência elevando os custos e os preços dos produtos, fez seu crescimento desacelerar. Foi nesse momento que o novo prefeito, Shu Qin, percebeu que Tianjin não teria vantagens se continuasse com o processo de imitação, e mudou o modelo de desenvolvimento da cidade. A única maneira de termos vantagem é por meio da inovação, disse ele em um discurso. O método para desenvolver o crescimento e inovação de Tianjin era fomentando o crescimento de novas startups de tecnologia para que elas ficassem à frente na fronteira da inovação. Você ainda faz gestão da sua empresa por planilhas? Isto é uma prática perigosa para o seu negócio. No entanto, a China não apenas copiou modelos prontos, mas criou seu próprio caminho de desenvolvimento. Esse comportamento pragmático pode ser visto na frase de Deng Xiaoping, ex-presidente do Partido Comunista Chinês, que disse: "Não importa se o gato é preto ou branco, desde que casse os ratos." Ou seja, somente os resultados importam. Por exemplo, enquanto no Vale do Silício o investimento em novas startups que precisam de capital é feito totalmente por dinheiro privado de empresas e investidores, na China, cerca de 1/3 de todo o capital levantado pelas empresas chinesas veio de dinheiro de fundos de investimentos estatais de cidades e províncias. Basicamente, os governos locais se tornaram investidores e escolheram os setores específicos que acharam promissores, como, por exemplo, inteligência artificial, biotecnologia e robótica, para fornecerem dinheiro. Pessoal, uma coisa muito importante, né, que a gente vai tirar... Isso aqui é o centro da importância desse vídeo para a nossa aula, certo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá de boa aí? Tá tranquilo? Eu tô ouvindo normal, professor. O que a gente pode perceber, pessoal, isso é muito importante para a gente entender e que a partir de agora, dessa era da inteligência artificial, isso vai ficar muito nítido nas economias, tá? Não adianta copiar. Foi isso que a China, com a sua experiência, com a experiência de copiar, percebeu. Ela criou um centro para copiar tecnologias que já existiam de forma mais rápida possível. Pessoal, isso não garante liderança de mercado. Isso não garante a alta sobrevivência dentro do mercado, certo? Você precisa inovar. Somente a inovação vai te levar a uma posição de líder ou então entre os líderes de mercado. Então, por exemplo, copiar a tecnologia da Apple. Não adiantava a China ir lá e copiar o modelo da Apple, ela queria ser líder do mercado, ou então estar na mesma proporção de mercado do que a Apple, certo? Então ela tinha que, ao mesmo tempo que a Apple lançasse uma tecnologia, ela já tinha que estar com essa tecnologia pronta. Então foi isso que o presidente chinês percebeu, que apenas a inovação é a garantia do sucesso. Isso a gente está falando para as grandes corporações, mas quando a gente vai para pequenas empresas ou microempresas, né, isso eu acompanho diariamente dentro das empresas que eu atuo como consultor financeiro, pessoal. As empresas precisam inovar de alguma forma, seja na inovação ao atendimento do cliente, seja uma inovação na gestão dos estoques, seja uma inovação na visão da cadeia de suprimentos, seja uma inovação no treinamento de funcionários, seja uma inovação no autoatendimento, né? Se você não inova, né, você começa a perder mercado. Isso eu falo para os meus pequenos clientes. Qual que é a minha grande meta com o cliente de consultoria financeira? É a gente conseguir alavancar o capital de giro para começar a investir num marketing muito pesado para vendas e para inovação. Então, são esses dois gaps que eu tenho trabalhado nas minhas consultorias. É sanar as dificuldades financeiras para a gente conseguir impulsionar inovação, seja em qualquer uma das áreas de gestão da empresa, né, ou dos serviços prestados, e também no marketing, certo? Então, são duas coisas muito importantes. Por exemplo, o que ele citou aqui da inteligência artificial.
Por que os Estados Unidos é uma economia tão consolidada? Né? Por que eles são tão fortes? Primeiro, é um território que tem muita quantidade de recursos naturais, né? E isso é muito bom porque fortifica a base da indústria. É uma economia extremamente industrializada, ou seja, é a indústria que toca uma economia. Se um país é muito forte industrialmente, proporcionalmente ele vai ser forte economicamente. Isso tem uma tendência de relação muito grande. Né? Ah, Lucas, mas por que os países do Oriente Médio são tão ricos? Por que eles têm tanto dinheiro? Por que a economia deles é forte? Porque eles são movidos à base do petróleo, e petróleo é um recurso que o mundo inteiro quer. Mas por que a economia americana é tão forte? Porque eles inovam muito e têm um parque industrial muito grande. Né? Então eles estão sempre líderes em inovação. Né? E eles usam países como a China e alguns outros países para fazer as bases tecnológicas em massa que eles precisam para vender os seus produtos. Tá? Eu estava vendo essa semana, né, eu estava falando de tributação com os meninos e do mercado da Bolsa de Valores. A Bolsa Americana está super em alta, enquanto o Brasil está encolhendo. Aí o Ibovespa fechou em queda nos últimos tempos. Por que isso acontece? Porque a economia americana está se despontando na parte de inteligência artificial. Eles estão alcançando outros patamares e com isso as suas empresas valorizam muito mais. Por quê? Eles estão sempre à frente no quesito de tecnologia. Enquanto o Brasil é um país que vive muito de commodities agrícolas, e as commodities estão em baixa, os grãos estão em baixa, o minério de ferro está em baixa, né? A carne bovina está em baixa. Então, o que acontece? A gente perde valor de mercado para o mundo, né? As nossas empresas desvalorizam, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. É a inovação, é o fronte tecnológico e industrial que vai fazer com que as empresas se despontem. Né, se destaquem dentro de um comércio internacional. A gente não vive só num comércio interno, a gente vive num comércio externo. Né? O comércio exterior, o comércio entre países que ditam qual economia é maior que a outra. Tá certo? E é muito importante a gente entender isso. E daí que vem a importância do projeto de desenvolvimento de produto. Por que uma empresa, quando ela atinge um determinado porte, ela precisa de projeto de desenvolvimento de produto, que aí entra a questão da prototipagem, porque ela precisa se destacar dentro do mercado. Se ela ficar para trás, ela perde o mercado. Exemplo clássico, né? Não sei nem a idade de vocês aí, a média de idade, mas eu tô com 30 anos e na minha época de criança, o celular que tinha era Nokia, tijolão, desse tamanho. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, ou já até visto um celular como esse. A Nokia era totalmente líder de mercado. E por falta de se investir no departamento de desenvolvimento de produtos, por não ter acompanhado o desenvolvimento de produtos das outras empresas que foram crescendo, como a Motorola, a Samsung e a Apple, ela perdeu totalmente espaço. Ela perdeu o seu domínio de gestão. Por quê? Porque ela não inovou, ela não investiu em desenvolvimento de produto, ela não buscou novas tecnologias. A gente tem que lembrar que a gente vive na era de um capitalismo, né? E a chamada vai acabar em 15 minutinhos. Daqui a pouco eu renovo o link, se cair, tá? Se você não investe em novos produtos, você vai sair do mercado. A gente vive no capitalismo, certo? O capitalismo é movido a consumo e o consumo é movido à inovação, certo? É muito importante a gente entender todo esse contexto, tá bom? Mas bora lá continuar. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Se tiver, só levantar a mãozinha aí que eu já libero aqui, tá? Das últimas 56 startups da China que atingiram o valor de $1 bilhão, 32 receberam financiamento de fundos administrados por cidades e províncias. Vou só dar uma pausa aqui que eu esqueci de falar. Por que a economia americana... E por que... Lucas, primeiro, como que os Estados Unidos conseguem ser tão inovador? Né? Porque, pessoal, eu estou fazendo doutorado, fiz mestrado, então eu estou na área da ciência e da área acadêmica, né? Para quem não sabe, o mestrado e o doutorado são voltados para a ciência, a inovação dentro da ciência. Principalmente o doutorado é voltado para a inovação, certo? Ele quer modelos inovadores, tá? Os Estados Unidos é um grande patrocinador da ciência. As universidades americanas oferecem bolsas para o mundo inteiro para estarem lá, né? Então, se você se destaca como pesquisador, a economia americana vai e acha o seu contato, que é publicado nas revistas aí internacionais de grande impacto tecnológico, e ela simplesmente, te dou uma bolsa para você vir trabalhar em pesquisa e desenvolvimento no meu país. Então, muitos pesquisadores vão para os Estados Unidos, porque é um país que enxerga na ciência
um grande potencial, né, de desenvolvimento. E realmente são os grandes pesquisadores que vão realizar as inovações, né? Então é o país que quem tem um PhD, que é o doutorado lá, é uma pessoa exaltada pela sociedade. Por quê? É ele que vai fazer a economia do país estar do jeito que ela está, né? Entre a maior economia disparada no mundo. Não sei se vocês já viram a questão das maiores economias, mas eu vou só mostrar para vocês aqui. A disparidade que os Estados Unidos têm com outros países, né? A China tem crescido muito nos últimos tempos, mas os Estados Unidos ainda ele é disparado a maior economia do mundo, né? Opa, deixa eu ver aqui não sei se vai dar para ver aqui melhor. Tá compartilhando uma janela, vocês não vão conseguir ver. Mas depois vocês caçem no Google aí, ó. Aqui, ó, 30 de março de 2023. A gente tem os Estados Unidos com 18,6 trilhões, né? Deve ser pelo PIB, exatamente. O PIB americano de 18,6 trilhões. Depois vem a China com 11,2 trilhões. O Japão, aí cai bruscamente. O Japão com 4,9, Alemanha 3,4, Reino Unido 2,6. Vou mandar o link aqui para vocês verem aí, para eu não tirar do vídeo. O Brasil aí em nono lugar com 1,8 trilhões. Quando a gente olha o PIB per capita, né, que é a riqueza relacionada à população, vamos ver se eu acho aqui. O PIB per capita é o indicador que eu mais gosto, porque é a riqueza relacionada ao tamanho da sociedade, ao tamanho da população, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Os 7 maiores PIBs per capita da América do Sul. Primeiro, PIB per capita dos países em comparação ao PIB per capita dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Primeiro vem os Estados Unidos. Cadê a Noruega aqui? Achei que tinha um PIB per capita alto. Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, Japão, México, Brasil, Indonésia. Não tô gostando dessa informação aqui não, deixa eu ver aqui. PIB Ranking 2020. É muito difícil achar esse indicador do PIB per capita. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Aqui, aí a gente vem, quais são os países com maior PIB per capita? Primeiro é Luxemburgo, né, país pequenininho, Noruega, Catar, China está em quarto lugar, Suíça, Austrália, Dinamarca, Suécia, Singapura e depois vem os Estados Unidos. O que é o PIB per capita, pessoal? É a quantidade de riquezas daquele país dividido pelo tamanho da sua população, né? Então a gente vê uma economia americana muito consolidada. E qual que é a diferença da economia americana, da economia chinesa ou da economia brasileira? Quem patrocina a ciência é o próprio lucro da indústria, certo? A própria indústria, enxergando a sua posição dentro do mercado interno e externo, ela enxerga a necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Na China, quem faz isso não é as próprias, na maioria das vezes não são as próprias indústrias, e sim o dinheiro do governo. Então, por isso que você vê a diferença, né, de PIB, a questão de qualidade de vida, porque o governo não tem que tirar dinheiro dos cofres públicos para patrocinar o desenvolvimento da indústria.
as próprias indústrias que já são lucrativas dentro da sua economia que vão se fortalecer. E esse é o caminho certo de um capitalismo forte, de uma economia forte, né? Quando a sua própria indústria, o seu próprio empreendimento gera um nível de lucratividade que você investe em pesquisa e desenvolvimento, né? Muitas das bolsas de mestrado e doutorado dos Estados Unidos são patrocinadas pelas próprias empresas. O governo pega o dinheiro que é arrecadado e investe em prol da população, na questão de qualidade de vida, de infraestrutura, né? Por isso que a gente olha para alguns países desenvolvidos e eles têm uma qualidade de vida melhor comparada ao Brasil. Mas por quê? Porque eles conseguem, a indústria consegue ser lucrativa, né? Por exemplo, o agronegócio brasileiro. Tudo bem que o agro é fundamental para a nossa segurança alimentar, para chegar a comida na mesa do brasileiro, então é uma atividade espetacular, é essencial para a vida humana e principalmente da vida do brasileiro. Mas o que acontece? Eu olho para a maioria dos produtores rurais, a maioria vive de financiamento. Porque o governo dá um financiamento muito baixo, porque a maioria das propriedades não tem gestão. Então elas não conseguem gerir o próprio negócio. Falta educação, conhecimento e preparação técnica para esses produtores. Assim como muitas empresas não sabem fazer gestão e as dificuldades com tributação e as barreiras para o crescimento dessas indústrias. É o que a moça da aula de tributação me falou, Lucas, fica inviável ser empreendedor no Brasil por conta da tributação. E realmente isso é muito verdade. Então a gente vê um ciclo vicioso, né, nas indústrias brasileiras. A alta dificuldade de empreender pela tributação, pelas regras, pelas leis, né? Isso dificulta as empresas terem lucratividade e também a falta de conhecimento dos empreendedores, o nível de educação e de conhecimento, né? E aí torna as empresas não lucrativas. E aí o governo tem que ele mesmo investir em ciência e tecnologia. Então, é só para a gente entender a importância nesse cenário, tá? Então, por que a economia americana é tão disparada? Porque as empresas dão lucro, elas são inovadoras, aí elas ficam num ciclo virtuoso. Por quê? Se elas são lucrativas e elas querem permanecer líder de mercado, elas vão investir em ciência e tecnologia. Elas sempre vão disparar com as maiores potências de inovação e vão conseguir ser líderes de mercado, tá? Então é muito importante a gente entender esse conceito, tá bom? Isso se tornou praticamente uma moda entre as cidades. Mais de 1.000 fundos governamentais surgiram em toda a China desde 2015. E o maior desses fundos é justamente o da cidade de Shenzhen, que conta com 400 bilhões de yuans sob sua administração. Dinheiro que o município usa para investir em novas startups e assim fomentar o crescimento das companhias de tecnologia da região. Vou só dar um outro exemplo para vocês que eu acabei de lembrar. Por incrível que pareça, a economia da Rússia ela está crescendo, né? Muito mais do que se esperava. Por quê? Quando a Rússia declarou guerra da Ucrânia, a maioria dos países estabeleceu sanções, né? Essas sanções limitavam você comprar muita coisa da Rússia. Não totalmente, mas em grande parte. Por exemplo, a Alemanha foi proibida pela União Europeia de comprar. A Alemanha, ela, basicamente, a economia dela vive à base do gás natural da Rússia. As indústrias alemãs precisam do gás natural para mover a energia, produzir energia e as indústrias funcionarem. Indústria e energia caminham juntas. Gasta-se muita energia para ter uma indústria, tá? O que aconteceu? A Alemanha está numa inflação abusiva. As indústrias estão perdendo muito a competitividade por conta dos custos com a energia. A energia ficou muito cara, porque a Alemanha parou de comprar grande parte, quase toda a fonte de energia vinha da Rússia. Ela cancelou mais da metade do que vinha e comprou dos Estados Unidos e de outros países, que é um preço muito mais caro, né? Isso causou uma inflação e um problema gravíssimo nas indústrias e empresas da Alemanha. A Alemanha está perdendo competitividade porque se ela compra o gás natural mais caro, a sua energia fica mais cara e aí vai repassar esse preço de custo para os produtos. Mas a China, mesmo com a Rússia, mesmo com as sanções impostas, ou seja, ela perdendo muito mercado de venda para vários países do Ocidente por causa das sanções impostas pelas organizações, né, pelos países que estão contra a Rússia, o que ela fez? Ela estabeleceu novas rotas de comércio com a China e com a Índia, que não entraram nessas sanções. Então, o que ela vendia para outros países, a maioria ela está vendendo para outros países que não estão com sanções.
E o que ela está fazendo? O governo está bancando a economia. Isso é um problema seríssimo. Isso é um dos problemas do Brasil. O governo, muitas das vezes, tapa os nossos problemas econômicos. Só para vocês terem ideia, a Petrobras está há 5 meses ou 6 meses com o preço da gasolina congelado. Se a gente fosse seguir o mercado internacional, o governo congelou os preços para evitar a inflação. Só para vocês terem ideia. A gasolina era para estar 70 centavos mais cara hoje, né? Mas o governo está tapando esse déficit, ou seja, está usando dinheiro público para tapar esse déficit, né? Congelando os preços. Isso gera um problema econômico gravíssimo, porque a gente trabalha na livre concorrência, né? A Rússia está fazendo a mesma coisa. Para garantir que as suas indústrias funcionem, ela está bancando a indústria da guerra, ou seja, as indústrias que produziam outros tipos de produtos estão produzindo produtos para a guerra. Isso está aumentando o PIB russo. Mas, ao longo prazo, isso é péssimo, porque o governo está injetando dinheiro na população para estabilizar a economia. Por isso que a economia americana é tão sólida, porque eles não fazem muito isso. O hábito deles é muito baixo com relação a isso, tá bom? Mas vamos lá, senão a gente não acaba. Esse modelo, no entanto, tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, esse grande número de fundos do Estado chinês leva a uma competição com os investidores privados, que pode não ser necessariamente benéfica, pois a enorme quantidade de dinheiro do governo entrando no mercado de fundos de investimento pode inflar artificialmente o valor das startups, principalmente as de internet. Além disso, os governos locais têm que arcar com grandes perdas financeiras quando as startups falham, e em caso de um estouro de uma bolha econômica ou uma crise mundial, isso pode ocasionar em grandes perdas para os orçamentos das cidades e províncias, limitando seu crescimento. Por outro lado, esse modelo tem seus benefícios, pois as empresas encontram capital muito mais rápido em seus estágios iniciais de crescimento. E principalmente para setores novos, muito arriscados, isso pode ser bom. Além disso, esse modelo permite que as cidades direcionem dinheiro para incentivar setores específicos, na qual desejam desenvolver um ecossistema de empresas no Dá uma olhada nessas notícias. Nubank atinge 1,5 bilhão de transações com cartão setor. Foi com esse modelo diferente que as startups de Shenzhen cresceram em ritmo acelerado. Suas empresas também se beneficiaram de um ambiente propício, com o surgimento de diversas universidades de ponta que qualificaram a população. Como podemos ver nesse gráfico que mostra o quanto cada cidade registrou de patentes no ano de 2016, Shenzhen sai muito na frente, registrando um número muito maior de novos produtos e serviços. A cidade se tornou o coração da tecnologia chinesa. A maior parte muito maior de cidade registrou de patentes no ano de 2000. Suas empresas também se beneficiaram de um ambiente propício, com o surgimento de diversas universidades de ponta que qualificam a população. Como podemos ver nesse gráfico que mostra o quanto
Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Tá. Tá normal. Tô fazendo pra ouvir. É porque caiu, eu vou compartilhar aqui. Vai cair mais uma vez, capaz, daqui uns 50 minutos, aí eu faço outro. Quero entender essa porcentagem aqui, eu fiquei sem entender um pouco. De um ambiente propício, com os Estão ouvindo o vídeo? Tá de boa? Sim, normal. surgimento de diversas universidades de ponta que qualificaram a população. Como podemos ver nesse gráfico que mostra o quanto cada cidade registrou de patentes no ano de 2016, Shenzhen sai muito na frente, registrando um número muito maior de novos produtos e Olha só a importância, né, pessoal? Esse gráfico aqui, ó, eu não entendi muito bem o jeito do gráfico, mas... Ah, tá. Entendi. É porque é de 20 em 20, né? Então vocês podem ver... Eu não quero registrou de essa... patentes Deixa eu no tirar ano aqui. de 2016. Shenzhen É porque parece que o gráfico... Ficou estranho esse gráfico, na verdade, né? Mas, ó, dentre as cidades da China... Pessoal, o indicador de patente mostra o quanto um país é inovador. Porque o que é uma patente? A patente é uma inovação, certo? Por exemplo, é até engraçado. Quando eu fui fazer a patente do meu mestrado, né? Você vê, eu fiquei 2 anos estudando mestrado para conseguir colocar uma patente. Então, é uma coisa que demora tempo e dinheiro, certo? Para que ocorra, né? Então, a universidade investiu em professor, em capacitação, em laboratórios para que eu conseguisse depositar essa patente. A minha patente é uma coisa simples, é mais uma peça mecânica do que uma tecnologia, né? Mas é inovadora. Do mesmo jeito, ela traz a sua inovação. Mas o quanto uma sociedade gera de patente, ou uma cidade, ou um país, principalmente quando a gente compara economias, mostra o quanto ele está batalhando pela inovação. Olha só, essa aqui deve ser de algum ano, né? Shenzhen aqui, ó, foi mais ou menos aí 45 patentes, enquanto as outras cidades foi um número bem menor, né? Ó, Xangai aí deve ter sido umas 5 patentes, Beijing, sei lá, né? A porcentagem bem menor aqui dentro. Então, foi a cidade que mais se despontou em inovação, certo? Então, o nível de patente mostra, né, o quanto você está sendo inovador e investindo em pesquisa e desenvolvimento, tá? sai muito na frente, registrando um número muito maior de novos produtos e serviços. A cidade se tornou o coração da tecnologia chinesa. A maior parte dos novos produtos chineses surgem desse local. Para se ter uma noção do ecossistema criado na cidade, cerca de 20% de todos os PhDs chineses moram na cidade. E cada vez mais o local atrai a atenção de investidores internacionais. Por exemplo, aquela empresa que citei no vídeo que ultrapassou a Tesla e foi fundada em Shenzhen tem como investidor o americano bilionário Warren Buffett, muito conhecido no mundo dos negócios. Mas além dessa, muitos outros investidores em fundos de investimento Vale do Silício têm procurado a cidade para investir em suas startups. Pessoal, por que aí as empresas começam a olhar para essa região, né? Por que as empresas querem ir para lá? Tem mão de obra operacional barata, então é um atrativo, certo? A China tem legislações ambientais muito pouca. Quanto mais legislação ambiental, mais caro é para produzir, né? Então lá se torna um ambiente mais favorável. A tributação da China é menor, se torna um ambiente favorável. E além disso, com faculdades de ponta, você tem muitos pesquisadores lá que querem trabalhar em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, se torna um local perfeito, né? Além de ter um porto, né? De ter a navegação saindo dali. Então, isso, logisticamente, se torna muito interessante, tá? Quando a gente fala de patente, só para deixar bem equacionado, né? Porque patente, prototipagem, está tudo muito ligado. Para você fazer patente, você tem que normalmente fazer um protótipo. E aí tem que usar a modelagem virtual, desenho técnico, né? Desenho em 3 dimensões e hoje a impressão 3D ou algum processo de fabricação para desenvolver esse produto. Patente não é só do ramo tecnológico, tá? Qualquer inovação que você traga,
certo? Aí dentro das patentes tem subdivisões, tem modelo de utilidade, tem outras subdivisões. Só para vocês terem uma ideia, quem cozinha aí, né, já deve ter visto. Aquele negocinho de lavar arroz, aquela vasilhinha de lavar o arroz, que de cá ela é fechada e de cá é uma telinha. Aquilo não existia. Aquilo foi uma brasileira que inventou, certo? Então, para as indústrias produzirem aquele negocinho que custa R$5, ele tem que pagar uma taxa para essa mulher, né? Então, é uma coisa simples, não tecnológica, mas extremamente funcional, que tem mercado, as pessoas compram aquilo. Quem foi o criador, recebe. Então, quando um país é muito forte em patente, para qualquer indústria do mundo produzir o que ele criou, tem que pagar. E aí essas indústrias pagam para esse país. Se esse dinheiro entra nesse país, quem recebeu paga mais impostos, certo? E esse o governo arrecada mais. Então, por isso que a inovação a inovação traz, além, né, do país ser líder de mercado, recebimento de dinheiro mesmo para dentro dessa economia, tá bom? Então, por isso que é muito importante o investimento em ciência e tecnologia, tá? A gente estava até conversando aqui, eu estou na casa do meu irmão aqui em Brasília, eu moro em Uberlândia, para quem chegou depois, né? Que a educação básica hoje está muito defasada, dificilmente você reprova um aluno. Gente, e a educação básica, a base de tudo, né? O Brasil, em vez dele arrochar e melhorar o ensino básico, ele está afrouxando e está muito difícil, né? Eu sou professor apenas no ensino superior e vejo essas dificuldades em muitos alunos. Então, assim, principalmente o ensino público, que não é de escolas privadas. Existem escolas públicas, federais, estaduais muito boas, mas essa questão de não reprovar aluno, isso não desafia o aluno, entendeu? Não faz ele sair da caixinha. É preciso melhorar muito o ensino básico e a cobrança. Para quê? Para que a gente gere mais universitários de qualidade, para que a gente gere mais mestrandos de qualidade, doutorandos de qualidade, porque isso influencia em toda a economia, né? Uma boa educação básica, quando o aluno que sai com uma boa educação básica, comparado a alguém que é analfabeto, ele gera 99 vezes, isso é um estudo, tá? Ele gera 99 vezes mais riqueza para um país do que um aluno analfabeto, se a educação for de qualidade. Porque esse aluno vai virar um empreendedor, esse aluno vai virar um engenheiro de ponta, esse aluno vai virar um pesquisador que vai gerar novas tecnologias e novas patentes. Isso faz muita diferença no contexto econômico como um todo, tá bom? Aprovado em março de 2021, o 14º Plano de 5 anos da China tem um objetivo muito claro: modernizar e mudar a reputação dos produtos chineses. A expressão usada por Xi Jinping, presidente do Partido Comunista, era passar de Made in China para Designed in China, ou seja, uma mudança de paradigma. Começar a produzir somente produtos de alta qualidade que exigem tecnologia avançada para consolidar a economia chinesa na produção global. A partir do momento que mais chineses estiverem empregados em setores de alta tecnologia, maiores salários serão ofertados à população, já que esses empregos pagam melhor, portanto, elevando a qualidade de vida da população e enriquecendo o país. Eles querem superar o Vale do Silício dos Estados Unidos. O principal plano da China, com o 14º Plano de 5 anos, se baseia em impulsionar a economia interna por meio de produtos mais sofisticados de qualidade, mas ao mesmo tempo ele tem outro objetivo muito ambicioso. Uma pausa, né? Você ganha como mais estagiário ou como executivo sênior de uma empresa? Como executivo sênior de uma empresa. Uma indústria, um botequinho de esquina, ganha mais dinheiro ou menos dinheiro que uma indústria tipo Apple? Ganha menos dinheiro. Então, quando você industrializa, né? Lógico, o boteco é necessário em todo lugar? Sim, concordo. Mas assim, comparando os nichos de ganhos, né? O que vale mais, um saco de soja ou um saco de soja de 100 quilos ou 10 computadores Apple de 100 quilos? 20 computadores Apple de 100 quilos. 20 computadores Apple. Então, o que é a ideia da China? Quanto mais eu inovar,
e gerar produtos inovadores, melhor vai ser a qualidade de vida, maiores vão ser os salários da minha população, e isso vai começar a enriquecer a minha população. Isso é uma boa estratégia. Só que, por outro lado, pode acontecer também da mão de obra começar a encarecer mais. Aí o governo precisa de outras estratégias, tá bom? A guerra comercial com os Estados Unidos e as consequentes restrições às empresas de tecnologia chinesa, como a Huawei, que foi proibida em vender no território norte-americano, levaram Pequim a reconsiderar suas estratégias de crescimento global. Nas palavras de Hu Xiaopeng, vice-diretor de um importante instituto em Xangai, a China está se voltando para uma nova base econômica centrada no lar. Nessa nova configuração, a China tem o objetivo de se consolidar regionalmente. Ao mesmo tempo que ela vai impulsionar a economia interna com os investimentos no setor de tecnologia, como computação na nuvem e biotecnologia, o governo chinês vai iniciar a iniciativa chamada de Belt and Road, conhecida como a Nova Rota da Seda, que é um enorme projeto de infraestrutura para conectar a região asiática, Oriente Médio, Europa, Oceania e África por meio de ferrovias, estradas, portos, aeroportos e outros. Como você está vendo agora no mapa, o projeto que vai interconectar essas regiões. A China vê esse plano como uma relação ganha-ganha, onde os países membros aprimorarão sua infraestrutura, crescerão economicamente com maior integração e poderão comercializar com mais países. Ao mesmo tempo, a China também ganhará, porque seus produtos terão maior facilidade de acessar esses mercados. Nesse sentido, o plano da China é aumentar as exportações de produtos de alta tecnologia para essas regiões. Por isso, as exportações de Shenzhen terão peça-chave nessa consolidação para novos mercados na Ásia, Europa e África. O investimento nessa iniciativa visa promover a exportação de produtos, serviços, tecnologias, marcas e padrões chineses, e incorporar as empresas chinesas mais profundamente nas cadeias de valor globais. E Shenzhen terá um papel muito importante, já que é líder na produção tecnológica. A China quer inundar esses continentes com os produtos tecnológicos de Shenzhen. Muito obrigado. Olha só a escadinha, né? Primeiro ela produzia só itens de tecnologia para compor os produtos de alta tecnologia. Por exemplo, os componentes de um computador, de um celular, os processadores e tal. Depois ela passa, com um degrauzinho a mais, ela passa a fazer os seus próprios produtos copiando esses produtos, o que não era tão interessante, mas já cresceu alguma coisa. E depois ela passa o quê? A vender, a gerar inovação e os seus produtos de alta tecnologia. E o último passo, infraestrutura e logística, né, gente? Para quê? Para não encarecer os seus produtos e torná-lo mais competitivo. É um dos grandes problemas do Brasil. A nossa logística é muito cara. Isso encarece os produtos internamente e eles vão chegar no porto mais caro, porque para chegar ele vai gastar transporte, né? Infraestrutura, em ferrovias, hidrovias, né? Então a China já está o quê? Ela já consegue produzir altas tecnologias competindo com as grandes marcas do mundo, né? Ela já consegue aí, talvez tentar alcançar uma liderança de mercado. Para onde que ela está partindo agora? Para infraestruturas dos transportes. Transporte e liderança de mercado sempre estão emparelhadas, porque a logística realmente ela encarece qualquer produto, certo? Uma má logística, né? Pessoal, eu quis passar esse vídeo. Gostaram, gente? Deu para dar um nortezinho da importância do desenvolvimento de produto? Deu para dar uma clareada, né? De uma importância em questão, uma questão mais macro mesmo, desta importância, antes da gente falar mesmo dos processos de desenvolvimento, prototipagem e modelagem, tá certo? Isso é muito importante para a gente entender como engenheiro de produção, tá? Ou engenheiros mecânicos, ou qualquer área que você trabalhe com alguma coisa dessa ciência, certo? Bom, deixa eu compartilhar agora para a gente começar a nossa aula. Eu não queria ficar sem ver vocês aqui, eu não gosto, mas deixa eu ver aqui.
É que quando eu compartilho uma janela, ele maximiza aqui também pra mim. Deixa eu ver aqui se tem alguma forma. Se eu tivesse em outra janelinha de cá, assim, né? Que eu odeio falar pro slide e não ver vocês. E tá acontecendo isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Pera. Porque eu tô com duas telas, sabe? Ocultar. Esquecer tela, tela branca. Ocultar modo de exibição do apresentador. Eu acho que agora... Peraí que vai dar certo. Vou colocar vocês de cá. Será que vai dar certo? Eu acho que vai, peraí. Tá, eu tô de cá. Vou maximizar isso aqui. Deixa eu ocultar aqui. Moleque. Gente, vocês estão vendo a tela cheiona aí? Ou não? Me fala aqui. Vocês estão vendo a tela grandona? Oxe, apareceu uns joinha aqui. Nunca tinha visto isso, não. Tá dando pra ver. Então fechou. Eu não gosto porque quando eu projeto os slides nas duas telas, ele fica... Tá dando pra ver cheio assim, professor. Então vamos lá. Vamos começar então ao cerne do que a gente vai trabalhar, tá? Lembrando, essa nossa aula é a parte teórica do que vocês vão fazer na prática, certo? Então a gente está no caminho certo, tá? Os professores do presencial estão encarregados em passar a parte prática para vocês, tá bom? Eu gosto muito da parte prática, de desenho, de modelagem, eu gosto bastante, mas cheguei por último, né? Não vou querer alterar nada, vamos seguir as ordens, tá? Eu estou usando como base o livro que eu mandei para vocês, Prototipagem Rápida com Processos de Fabricação. Eu estava olhando a data dessa teoria. Essa teoria é muito boa, tá? Ela é uma teoria bem completa, mas depois eu vou tentar dar uma complementada com teorias mais novas, tá? Porque eu achei ela uma teoria de 2012, eu acho, então eu achei um pouco antigo, dado tanto que as coisas vêm mudando. Mas ela traz uma base consigo, assim, muito boa do que a gente precisa saber, tá? Então, nós vamos trabalhar tudo de forma bem minuciosa e bem detalhada, tá bom? Bom, já cumprimos aqui o nosso vídeo. Passou o slide aí para vocês, gente? Agora? Passou o slide? Não, professor, tá dando pra ver só a tela só. Só a tela do Zoom. Zoom não, né? Do Google. Agora foi. Foi? Então, beleza. É isso aqui mesmo. Bom, então a gente vai falar de prototipagem rápida com processo de fabricação, tá? A parte teórica do nosso conteúdo. Só que tem muito vídeo para mostrar para vocês como cada processo funciona, tá bom? Bom, normalmente eu dou uma lidinha nos slides e a gente vai comentando sobre o contexto de cada coisa, tá? Então aqui, nesse slide dessa informação da literatura, o que nos traz, né? Nos últimos anos, a intensificação da concorrência aliada à crescente complexidade dos produtos fabricados tem exigido das empresas alterações substanciais no processo de desenvolvimento de produto, visando reduzir o tempo total de desenvolvimento juntamente com o aumento da qualidade e competitividade. Vamos traduzir esse texto, pessoal? Se a empresa não investe em pesquisa e desenvolvimento, ela vai ficar para trás. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês a curva ciclo de vida de um produto. Com certeza vocês já devem ter visto sobre isso, né? Isso, certinho aqui, ó. Tá dando para vocês verem. Todo produto, ele segue o seu ciclo de vida, tá? Então, vamos lá. Você tem a introdução do produto no mercado. Isso aqui, ó, é quantidade de vendas ou faturamento com esse produto, tá bom? E aqui, o eixo de baixo é o tempo, tá? Então, todo produto, criei um novo sabor de refrigerante, certo?
Esse produto ele vai ter uma introdução aqui dentro do mercado, onde provavelmente ele vai vender menos, né? Então, até o marketing começar a agir, até o produto ser aceito ou não. Se esse produto deu certo, normalmente ele vai ter um boom de vendas, né? Que a gente chama de fase de crescimento. Aí depois a gente tem a maturidade desse produto e a gente tem o declínio desse produto. Ah, Lucas, a Coca-Cola nunca vai declinar. Pode ser que decline. Por quê? A Coca-Cola normalmente tinha ela e mais alguns refrigerantes. Hoje você já tem uma gama muito gigantesca de produtos. E o gosto da população, a cultura da população também vai mudando, né? Uma população que busca uma alimentação mais saudável, né? Como estratégia, o que a Coca começa a fazer? Ou ela começa a comprar os produtos concorrentes, Guaraná Antártica, sei lá o quê, ou a lançar novos produtos. Para quê? Para ela, como empresa como um todo, não perder fatia de mercado. Ou comprar o suco Del Valle, se não me engano, o suco Del Valle é da Coca, se não me engano, tá? Por quê? Ela começa a ver que a população começa a mudar o seu padrão alimentar, tá? Então, pode ser sim que a Coca esteja na sua maturidade, né? Mas pode ser sim que com o tempo, pode ser não, é quase certo que com o tempo isso pode mudar, tá? O bombom sonho de valsa, eu sempre uso esse exemplo, né? A Lacta se tornou grande, muito grande, principalmente por conta do bombom sonho de valsa, que era um dos seus carros-chefe. Então, o bombom de sonho de valsa, quando eu era criança, ele era uma das únicas opções de variedade de chocolate. Não existia Kit Kat, não existia Cacau Show, Copenhague, não existia nada disso, né? Tinha a Nestlé e a Lacta disputando o mercado, né? O que acontece com o sonho de valsa? Com a entrada de vários concorrentes, né, ele começa a perder fatia de mercado. Ele ainda é um produto que vende muito? Sim, mas eu tenho quase certeza que ele está aqui no início da fase de declínio. Pode ser que daqui a uns anos as crianças, adolescentes da nossa geração não consumam mais esse produto, né, e ele pode desaparecer do mercado. Em consequência disso, o que a Lacta faz? A Lacta pega e começa a lançar novos produtos, novos designs de embalagem. Quantos designs o sonho de valsa tem? Eu nem sabia, mas já existe a barrinha sonho de valsa. Esses dias eu comprei e falei, cara, eu não sabia que existia. Por quê? É a Lacta buscando, com o mesmo produto, inovar, chamar a atenção do seu cliente para que ele volte a consumir, né? Mudando o design, você dá uma falsa impressão de produto inovador, tá? Gente, e a Lacta, ela faz muito isso. Ela faz muito essa jogada de atualização no design dos seus produtos ou no desenvolvimento de novos produtos, né? Eu consumo muito, tenho até que parar de consumir, mas, por exemplo, eu compro muitas barrinhas dela de 60%, essas barrinhas quadradinhas. Cheguei no mercado semana passada, a embalagem está totalmente diferente. Tipo, é o mesmo produto, mas a embalagem totalmente diferente, até o sabor do produto totalmente diferente, lançando novos sabores, que é um novo produto a cada dia, para quê? Para não perder mercado. Cheguei lá, as embalagens estão todas meio metalizadas, eu tenho até umas aqui que eu comprei. Então, assim, isso te chama a atenção, né? Para que o produto não caia tanto em declínio, para que ela consiga, e ela sempre vai lançando novos produtos, tá certo? Então é muito importante a gente entender essa curva de declínio, porque é esse fato de lançar um novo produto ou de atualizar o design do produto que vai fazer com que a gente parta para o desenvolvimento de novos produtos e aí chegar na prototipagem, tá? Então, pessoal, vou voltar aqui. Então, é essa concorrência, né, que faz com que as empresas invistam em desenvolvimento de produtos. O caso de Changing tá aí para isso que a gente acabou de ver, né? Bom, essas alterações envolvem tanto aspectos de gestão do processo de desenvolvimento, como também o emprego de novas técnicas e ferramentas computacionais para projeto, análise, simulação, otimização dos componentes fabricados. Além da empresa, né, ter o departamento de desenvolvimento de produtos, para ela sempre inovar, ela tem que melhorar as ferramentas e técnicas que ela utiliza. Por quê, pessoal? Vamos lá. Uma empresa que tem o departamento de gestão da qualidade. Se ela cria um novo departamento, por si só ela vai gerar custo.
né? Por exemplo, as leis ambientais estão em alta. Eu vou criar um departamento de gestão de sustentabilidade dentro da minha empresa. Por quê? Tudo que eu fizer, eu tenho que estar dentro das confirmações das leis ambientais, do que os clientes estão exigindo de questões ambientalmente corretas, né? Então, isso vai gerar custo, certo? Mas sempre que lá na frente buscando um retorno sobre esse investimento nesse departamento. Quando a gestão da qualidade, por exemplo, ela é muito vista como um custo, mas é um custo necessário. Exemplo, cerveja Belo Horizontina, não sei se vocês lembram dela. Por falta de uma gestão de qualidade bem aplicada e investida na empresa, eles mataram algumas pessoas devido à intoxicação com a substância, ou seja, faltou gestão da qualidade naquele processo. E também deixaram sequelas em várias pessoas que vão ter problemas médicos para o resto da vida. Quem que vai arcar com isso? A empresa tem que se responsabilizar, né? Ela vai ter problemas jurídicos até o fim da vida dessas pessoas e se pá até depois, né? Porque se a criança, olha só, tanto que é interessante, se a criança tem um pai com sequelas, ela pode alegar que ela teve problemas na sua juventude devido a essas sequelas, e isso afeta até as próximas gerações. E a empresa tem que se responsabilizar por isso. Se você abre uma portinha de uma empresa, principalmente vamos falar do setor alimentício, você tem que ter noção que você pode, se você não tiver um processo bem higienizado e conferência dos insumos, você pode matar pessoas. É o risco que você está correndo, certo? Então, por falta do investimento na gestão da qualidade, aconteceu esse problema com a cerveja Belo Horizontina. Então, muitas das vezes, para as empresas ainda não verem a consequência da falta do investimento num departamento, ela acha que aquilo é um custo. E aí ela começa a raliar ou fazer mal feito para diminuir os custos. O planejamento e desenvolvimento de produto, ele segue na mesma linha, né? Se você vai querer abrir um departamento da sua empresa de desenvolvimento de produto, pesquisa e desenvolvimento, você vai ter um custo, e esse custo não é barato. Então você precisa diminuir o custo e aumentar a eficiência. Como que você faz? Trazendo as inovações, trazendo as novas metodologias, né, para dentro do seu departamento de desenvolvimento de produto, certo? Isso vai fazer com que você tenha custo e você vai buscar sempre fazer o melhor com o menor custo possível. Por exemplo, o meu conhecimento de gestão de projetos e gestão de desenvolvimento de produto, por ter sido mais de cunho acadêmico, né? Porque uma das minhas dissertações de mestrado foi sobre a metodologia do PMBOK, que é desenvolvimento de produto, de gestão de projetos. A outra dissertação do outro mestrado foi em desenvolvimento de produto. As duas metodologias, eu usei a metodologia clássica, porque eu estava na área acadêmica. Só que hoje, essas metodologias, a base delas é respeitada, muito respeitada. Só que hoje você só ouve falar o quê? De métodos ágeis, Scrum, métodos ágeis, desenvolvimento de produto, prototipagem rápida, ou seja, impressão 3D. Buscando o quê, pessoal? Buscando o quê? Você tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento eficiente e mais barato, certo? Se você for usar o PMBOK para fazer um projeto na sua empresa, você vai gastar uma eternidade, seu custo vai ficar muito alto. Então a gente pega e traz tecnologias mais ágeis que estão derivadas dessas metodologias clássicas, tá bom? Então, só para vocês entenderem que, além da empresa investir no departamento de desenvolvimento, ela tem que investir em técnicas menos onerosas e mais eficientes, tá bom? Bom, vamos lá. Muitas das vezes, a garantia de sucesso comercial de um produto está associada à habilidade da empresa em identificar as necessidades dos clientes e imediatamente desenvolver produtos que atendam satisfatoriamente a essas necessidades. É o que a gente estava falando. O mercado muda a cada instante. Por exemplo, Lucas, você acha... Deixa eu abrir aqui o gráfico de novo. Não sei se eu fechei ele. Você acha que a carne bovina um dia vai entrar nesse declínio? Eu acho que não. Acho muito difícil, mas pode acontecer daqui muitos anos. Só que o quê? A população de crianças, de jovens, adolescentes, vegana e vegetariana, cresce a cada dia mais. Por quê? Eu sou de uma geração que cresci dentro da fazenda, né? Interior, fazenda, pai, avô tinha fazenda, matava porco, matava frango. Eu convivi com isso e isso não me abala. A gente já tem uma geração hoje totalmente urbanizada, né? O êxodo rural foi muito grande. E aí você tem o quê? Uma população consumindo menos carne cada vez mais, né? Uma geração da juventude. Por quê? Eles não
têm o costume de ver matando um boi, então eles se conscientizam de uma forma muito grande. A outra questão, as questões ambientais, né? Se eu tenho uma pecuária de altíssimo carbono que polui demasiadamente, o planeta não está suportando, algumas políticas vão restringir essa questão, certo? Então pode ser que essa carne bovina, ela decresça o seu consumo, né? Então a gente começa a ver que o mercado muda a todo instante. A cada ano que passa, as pessoas mudam cada vez mais, né? Então, o que acontece? A empresa precisa entender as necessidades dos clientes, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu dei consultoria numa empresa de salgadinhos durante um ano, né? Era uma consultoria gerencial. Lá vendia os salgadinhos clássicos. E a chefe sempre falando, Lucas, a gente está perdendo o mercado, a gente está perdendo o mercado. Eu falei, você precisa trabalhar no desenvolvimento de novos salgados. Você precisa investir nisso. Mesmo que seja você mesmo, só você. Você e os seus estudos em culinária, você em cursos de culinária, em seminários, em formas de produção, você tem que entender, porque não era o meu papel fazer isso. Meu papel era gerenciar as operações da empresa e indicar o caminho que ela deveria seguir. E esse era um dos caminhos que eu sugeri. E falei, você precisa começar a desenvolver salgados vegetarianos. Você precisa começar a desenvolver salgados veganos. Por quê? Esse mercado está crescendo cada vez mais. Você precisa se adaptar ao mercado que está à sua frente. Se você não começar a produzir salgados e produtos veganos, alguém vai começar a produzir, vai roubar essa fatia de mercado de você, né? Então, isso é muito importante. Eu quero só fazer um adendo aqui, nesse slide anterior que eu estava falando, né? Do custo, né, de ter um novo departamento. Para vocês terem uma ideia, a agricultura na Europa, o setor agropecuário na Europa, eu estava vendo alguns países lá, como Itália, né, a Suécia, os produtores rurais estão revoltadíssimos. Por quê? O que está acontecendo lá? A rigidez na legislação ambiental, toda vez, conversa com um agricultor, um pecuarista para você ver. Pergunta se a maioria não quer desmatar, porque a legislação obriga ele a deixar uma reserva de floresta lá na fazenda dele. Pergunta se ele pudesse desmatar, ele não desmataria. Ele desmataria. Por quê? A maioria, tá? Tem uns que são conscientes. Não podemos generalizar sempre. Porque a maioria quer mais área para produzir mais e ganhar mais dinheiro, certo? Só que aí vem o governo e fala, você não pode, esse 3 alqueires aqui de terra, você não pode desmatar. Ou seja, está fechando a legislação ambiental. Se o governo faz isso, o que esse pecuarista perde? Ele perde espaço para produzir, né? E ele ainda perde valorização da terra dele. Ele pode até vender essa área para reserva legal, mas ele perde o valor daquela terra, porque aquela terra não pode produzir soja, não pode produzir milho, não pode produzir gado, né? Na Europa está acontecendo isso, o governo está apertando o cerco, né, com as legislações ambientais, isso torna o custo de produção do produtor mais caro, né? E os produtores estão alegando que eles não estão conseguindo mais produzir, tá difícil de produzir por conta dos altos custos das legislações ambientais. Então, só para vocês verem como que, às vezes, a mudança das políticas também afeta esse cenário, tá bom? Mas bora lá continuar. Deixa eu ver aqui. Bom, dentre todas as atividades envolvidas no projeto de desenvolvimento de produto, a utilização de protótipo físico é essencial para melhorar a comunicação entre os envolvidos no processo, bem como reduzir as possibilidades de falhas e melhorar a qualidade do produto, né? Vou até olhar aqui no grupo a dissertação que eu mandei para vocês, que eu mandei ela aqui, vou abrir ela aqui mesmo. Você pode até ter todo o seu modelo teórico, computacional, todo pronto, mas prototipar, você vai aprender muito com o seu protótipo. Você vai ver realmente se aquilo que você planejou e simulou computacionalmente do seu produto, se ele vai funcionar. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Eu acho que eu não sou o dono desse grupo. Como é que eu vejo aqui, gente, os docs? Tá aqui. Essa foi a minha dissertação do mestrado. Vou mostrar para vocês, teoricamente, a minha dissertação foi só teórica, a gente não prototipou, a gente prototipou depois, que foi aquele vídeo que eu mandei para vocês, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Tá abrindo em Word esse negócio.
que abrir em PDF. Ó, vou mostrar para vocês todo o modelo teórico que eu fiz no trabalho, né? Então, a gente vem com uma literatura, lógico, isso aqui é um trabalho acadêmico, não é um trabalho empresarial, certo? Então, a gente vem com uma teoria, com uma metodologia muito pesada na metodologia acadêmica, né? Mas quando a gente vem aqui, ó, eu estudei todas as possibilidades de falhas, eu estudei se o meu produto realmente ia ser inovador, né? Então, a gente tem que usar dados matemáticos de outros trabalhos. Então, aqui, pessoal, ó, o desenvolvimento e a simulação da análise de aplicação do produto, né? Então, eu levantei todos os interessados nesse projeto, quais são as organizações que estariam envolvidas nesse projeto, né? Eu fiz o escopo do produto, principalmente aqui a descrição das partes do produto e a sua aplicabilidade, né? Fiz aqui, ó, o modelo diamante que é usado, né, dentro da metodologia de produtos para ver o grau de tecnologia, de complexidade, de passo e de novidade desse produto. Então, esse produto ele apresenta uma baixa tecnologia, porque ele é um produto mecânico, é uma abraçadeira mecânica. Ele possui uma média complexidade, né? Ele possui um regular passo e uma alta inovação, tá? Então, a gente faz essa matriz, trouxemos para o projeto informacional para ver os produtos que poderiam ser pelo menos semelhantes aos produtos que eu estava utilizando, que eu estava desenvolvendo. Analisamos as patentes mais próximas desse produto, certo? Fizemos uma matriz de requisitos, ó, durabilidade, facilidade de instalação, o nível de manutenção, o isolamento elétrico, a boa resistência mecânica. Então, estudamos todas essas partes, tá? Especificações meta do produto, custos do produto. Então, eu fiz orçamento em várias empresas para ver qual seria o preço médio desse produto. Fizemos a função global, né? A matriz morfológica. Fizemos todo aqui um mapeamento de processo, né? Como que seria feito a aplicação da abraçadeira na árvore, né? Que é uma abraçadeira para árvores vivas. E aqui chegamos ao design do produto. Então, desenhamos no SolidWorks o produto. Fizemos o desenho técnico desse produto. Lucas, como que você sabia que ele ia ficar nesse design? Gente, eu não sabia. A gente fez vários outros designs antes desse aqui. Só que esses designs não apresentaram a resistência mecânica e a capacidade de alavancagem que a gente precisava. Porque o nosso projeto era o seguinte, um eucalipto com 10 anos, uma árvore de eucalipto plantada com 10 anos, só para vocês entenderem melhor, né? Deixa eu ver aqui embaixo, para mostrar para vocês melhor, explicar melhor o que era esse produto. Vou mostrar aqui abaixo para vocês. Essa abraçadeira, ela ia envolver o tronco da árvore. Tá vendo aquela flor? Aquele buraco do meio ia ficar o tronco da árvore ali dentro. Então, a abraçadeira está aqui de fora e o tronco está lá dentro. Eu planto o eucalipto. Com 8 meses de plantio, eu já posso colocar essa abraçadeira. Eu coloco essa abraçadeira, ela vai estar apoiada no eucalipto e o arame vai passar apoiando nela e ela vai ficar entre o arame e a árvore, né? Quando o eucalipto vai crescendo de altura e de diâmetro, né, o arame segura a abraçadeira, tem que só ir ajustando manualmente de tempos em tempos, e aquela flor ela vai se dilatando conforme a árvore vai aumentando, né? Então, só para vocês entenderem, né? Vou voltar aqui em cima. Lucas, como que você sabia que ela ia ficar nesse design aqui, né? A gente não sabia. Nós tentamos vários outros. Esse design suportou as tensões, porque essas pétalas, o tronco está aqui no meio, né? O tronco passa aqui no meio. Essas pétalas vão se abrir conforme o tronco vai se dilatando, certo? E à medida que dilata, vai aumentando as tensões, principalmente aqui, ó. A tensão aqui aumenta, que é a pressão, né? E aqui também aumenta, certo? E aqui também aumenta, porque ela vai se dilatar. Como que eu vou saber computacionalmente se isso vai suportar ou não? A gente fez teste com vários modelos que não funcionaram. Esse modelo funcionou.
as tensões foram admissíveis, né? Então, quando a gente olha para cá, qual material que você usou? Gente, nós testamos vários materiais. Policarbonato compacto, né, foi o material que mais se adaptou. Aqui tem as propriedades mecânicas e elétricas desse material. Por que eu precisava das propriedades mecânicas? Para saber se esse material iria resistir ao tensionamento. Por que eu preciso das propriedades elétricas? Porque a gente ia fazer cerca elétrica, então ele tinha que ter um bom isolamento elétrico. Então, além de resistir à parte mecânica, de tensionamento, de expansão da pétala, ele tinha que isolar bem a eletricidade do fio elétrico. Tá? Aí a gente foi para a simulação computacional. Usamos os métodos de elementos finitos, né, que quem é da mecânica já deve conhecer, para saber os pontos de tensão dessa peça. Então a gente fez por malhas, né, a gente fez pelo modelo de malhas, de elementos finitos. E aqui, ó, com a simulação do tensionamento, da abertura da peça, nós conseguimos enxergar os pontos de maiores tensões, que seria o ponto 2, que é essa hastezinha aqui, o ponto 1 e o ponto 3. Tá? A gente analisou que todas as tensões eram menores que a tensão admissível. Ou seja, por que tem que dilatar tanto? Porque quando eu planto eucalipto agora, eu quero vender essa madeira. Ou seja, essa cerca aqui que eu mostrei para vocês, além dela economizar com o uso desse produto, daqui 10 anos eu quero vender a madeira. Então a gente analisou o crescimento de eucalipto médio de 0 a 10 anos. Então essa abraçadeira tinha que durar 10 anos. Tá? Então essa foi a nossa estimativa. E a gente analisou como que você sabia o crescimento do eucalipto. Eu fui em trabalhos acadêmicos e vi qual era o tamanho do diâmetro do eucalipto em regiões tropicais, né, de 0 a 10 anos. Então eu sabia o quanto ela tinha que dilatar de diâmetro. Se não me engano, era até 32 centímetros de diâmetro, que é o diâmetro de um eucalipto de 10 anos. Tá? E aí a gente viu que as tensões todas eram admissíveis computacionalmente. Né? Quando a gente foi prototipar, que é aquele vídeo que eu mandei para vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que eu mandei para vocês esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Na dissertação, como é um trabalho teórico, eu não tive que prototipar. Mas se eu tivesse prototipado, o trabalho ficaria com mais peso, né? Quando nós prototipamos, a gente viu alguns pontos de falha, né? Deixa eu ver se eu vou achar aqui, peraí. Esse WhatsApp aqui tem hora que é um saco. Nós encontramos alguns pontos de falha, não que comprometem o produto, mas que podem ser ajustados e melhorados, né? Mas foi essa prototipagem, que eu não acho que eu não vou achar aqui agora, deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Eu não tenho. Eu lembro que eu mostrei um vídeo para vocês, mas eu não tô achando ele aqui não. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Eu acho que tá por aqui. Eu mandei aqui sim. Até baixei o vídeo. Ó. Quando nós prototipamos pela impressão 3D e o policarbonato compacto por filamento, né, a gente viu algumas limitações. E que é o normal, porque o meu trabalho, para o cunho acadêmico, a teoria, a simulação computacional, elas já provam que o seu produto está ok. Mas a gente vai para a próxima etapa, que é prototipar. Então, a gente conseguiu a impressora 3D da Universidade Federal de Uberlândia. O laboratório de mecânica é um laboratório de referência, né? A engenharia mecânica da UF é uma engenharia nota 7 na CAPES, então é um laboratório de excelência com muito contato internacional. E a gente conseguiu imprimir ela nesse laboratório. Imprimimos vários, fizemos alguns testes, o produto é funcional, mas ele tem alguns pontos de melhoria, né? Então a prototipagem ela serve exatamente para isso, e é exatamente isso que esse slide aqui está nos afirmando, né? Muitas das vezes, né, a garantia do sucesso comercial de um produto está associada à habilidade da empresa em identificar as necessidades dos clientes e imediatamente desenvolver produtos que atendam a essas necessidades. Dentre todas as atividades envolvidas no projeto de produto, a utilização de protótipo físico, que seria essa impressão que eu coloquei para vocês,
é essencial para melhorar a comunicação entre os envolvidos no processo de desenvolvimento, bem como reduzir a possibilidade de falhas e melhorar a qualidade do produto. Então, se eu tivesse prototipado, olha só, se eu tivesse prototipado, ido a campo, se eu tivesse feito a cerca, testado com os bovinos, testado as dificuldades de manutenção, o meu trabalho ganharia um peso muito maior. Só que faltou tempo, porque um mestrado são só 2 anos, né? Então, Lucas, por que você não continuou no doutorado com esse tema? Eu queria ter continuado, mas para administração complica um pouco mais. Lá é um ambiente mais teórico, né? Então eu parti para um outro tema, que eu teria um networking aí bem maior de possibilidade de publicação e de parceria de pesquisa, até mesmo fora do Brasil. Então, a prototipagem ela é essencial, né? Para mostrar os possíveis defeitos e você trabalhar em cima desses defeitos e entregar para o cliente um produto de mais qualidade. Por exemplo, pessoal, vocês já viram, às vezes, aí nos comerciais do YouTube, portadores dos veículos tal. Precisamos que vocês voltem às concessionárias, né? Por conta de revisão em tal peça, de tal local do veículo. O que acontece? Talvez faltou mais testes, né? Ou problemas que viriam apenas só com algum tempo de uso. Ou seja, faltou prototipar mais, né? Fazer mais caminhonetes daquela linha de montagem, daquele modelo, para testar se realmente não apresentaria defeitos. Tem uma marca de veículos, eu não lembro qual agora, mas que ela matou pessoas morreram por conta de alguma coisa que desprendia no peitoral do motorista, né? Por que isso aconteceu? Faltou gestão da qualidade, faltou prototipagem, faltou maior volume de prototipagem e testes, né? Porque isso gera custo. Qualquer atividade que você faz dentro de uma empresa vai acarretar em custos, né? E a empresa quer reduzir esses custos. A empresa sempre vai buscar reduzir ao máximo os custos com testes, mas esses testes têm que ser satisfatórios. Porque essa empresa está pagando indenização para as famílias até hoje. Por conta do quê? Dessa falta de prototipagem, falta de análise de qualidade dos produtos finais que já vão direto para o consumidor, né? Nós, como empreendedores, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, por exemplo, a minha consultoria, ela não envolve produto, né? Ela envolve serviço, que é a consultoria financeira. Qual que é o risco negativo da minha consultoria? Eu quebrar meu cliente, né? Mas, indiretamente, eu posso mexer na condição de vida e saúde dele, porque se eu quebrar ele, tem os danos psicológicos e os danos materiais, né? Mas eu estou só indiretamente com esse risco. Se eu sou um bom profissional de consultoria, dificilmente eu vou levar o cliente a esse nível, né? Ainda mais porque eu tenho um perfil muito conservador na questão de investimentos. Eu sempre tento segurar ao máximo e trabalhar melhor coisas que não elevem tanto o custo do empreendedor. Mas eu sou muito conservador para ter um empreendimento que estaria ligado diretamente à vida do meu cliente. Eu não tenho esse perfil de arriscar dessa forma. Cada um tem um perfil. Então, por exemplo, você abrir um restaurante, você pode estar diretamente ligado ao risco da vida. Você tem uma indústria de carros, você está realmente ligado ao risco de vida desse cliente, tá? Então, você precisa ter 100% a gente nunca tem. Mas 99,9% de certeza você tem que ter que você não está arriscando a vida desse cliente. Por quê? Porque além dos problemas psicológicos que isso pode te causar, você pode pagar indenizações por muitos e muitos anos, tá? E ser condenado até a prisão por conta disso. Então, é complicado, certo? A prototipagem, ela vem para reduzir esses possíveis erros, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou falar até os processos de fabricação. Deixa eu ver aqui até onde que eu posso ir. Eu vou falar dos 4 processos de fabricação e a gente já encerra hoje, tá? Bom, Lucas, o que é o processo de fabricação, de prototipagem rápida? Quais são os processos clássicos de produção, né?
que a prototipagem rápida vem substituindo, né? A gente vai ver isso tudo ao longo da aula, mas a gente está falando de prototipagem rápida e a gente leva muito a ideia da impressão 3D, né? E os benefícios que isso pode trazer. Não é uma tecnologia nova, mas ela vem evoluindo a passos rápidos nos últimos tempos, né? E por que essa tecnologia surgiu? Para diminuir custo, para diminuir tempo de processamento, tá? E substituir os métodos de fabricação clássicos, né? Eu não sei se no curso de vocês tiveram a disciplina de processos de fabricação. Eu tive essa disciplina, uma disciplina bem voltada para engenharia mecânica, né? E lá mostrava os principais processos de fabricação. E nós vamos revisar esses processos de fabricação agora, né? Os principais processos de fabricação clássicos da mecânica, né, possuem os princípios normalmente derivados de quem? São esses 4 em azul que a gente está aqui. Então, é o princípio da fusão e posterior moldagem do material. A gente tem a remoção de material, né? A gente tem a conformação e a gente tem a adição de materiais, tá? Então, são os grandes 4 grupos, tá? Vamos falar primeiro da fusão e posterior moldagem do material. Quais são os exemplos de processos de fabricação que estão dentro dessa classificação? Então, são os vários tipos de fundição de metais em molde permanentes ou não, e moldagem por injeção de plástico e etc. Então, vamos ver esse primeiro, alguns vídeos que mostram esses exemplos, tá? Eu acho que eu vou ter que parar de compartilhar aqui. A ligação tá quase caindo, mas a gente vai... Aí eu faço outro link e mando lá para vocês, certo? Deixa eu ver se a gravação tá tudo ok aqui. Que tá captando essa tela aqui. Isso é um problema. Peraí que eu vou colocar o vídeo pra vocês, tá, gente? Como ele tá captando essa tela, eu vou jogar nessa tela aqui mesmo. Então, vamos ver o processo de fundição. Depois tem um vídeo de comparação da prototipagem rápida. Prototipagem rápida a gente vai ver as definições dela aqui, certo? Isso. Depois a gente tem as definições mais clássicas, depois de aqui, tá? E aí a gente vai falar de um pouquinho dos processos, uma revisãozinha dos processos de fabricação aqui envolvidos. Ele não quer copiar, peraí. Ctrl C, Ctrl V. Uma guia do Chrome. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Não sei nem se tem como maximizar esses shorts aqui. Acho que não tem. O menino entrou pro meu e falou assim: dá um dinheiro aí, tia. Eu falei: não tenho, não. Tá bom, mas se tu tiver, eu vou te furar todinho. Pegou um no vídeo da Alessandra, O menino entrou pro meu e falou assim: dá um dinheiro aí, tia. Eu falei: não. Pera aí, pessoal. O vídeo não tem áudio, pera aí. Vocês estão vendo o vídeo? Esse aqui não tem áudio, não. Vocês estão conseguindo ver? Sim. É o processo de fundição clássico, certo, pessoal? Molde em areia, não sei se vocês já estudaram sobre isso, né? A gente vai fazer a fundição nesse modelo de molde de areia, certo? Deixa o Reels voltar, que aí a gente vê direitinho. Isso é uma forma de fazer uma peça mecânica, certo? Você tem impressão 3D que pode imprimir, você tem essa forma clássica, antiguíssima da fundição, certo? Deixa eu começar o Reels de novo, ele é rapidinho só pra gente ver como que funciona esse processo. Aí, fez essa peça aí que poderia ser feito por uma prototipagem rápida. Então, ele tem um modelo da peça que ele quer, ele vai e faz uma caixa de areia e coloca essa peça ali, né? Ele cobre a peça de areia e tudo mais para tirar o desenho. Ele
soqueta para ficar bem definido as extremidades da peça e as espessuras requeridas. Ele faz um furinho para entrar o metal derretido. Aí ele abre essa peça, né, tira o molde que ele usou, abaixa novamente e vai colocar o material derretido, líquido, para fazer a fundição, certo? Espera esfriar, tirou, e aí ele tem uma replicação daquela peça que ele queria. Aí é só fazer os acabamentos e as rebarbas necessárias. Tá? Então esse é um processo clássico de fundição. Lucas, poderia ter feito numa impressão 3D? Poderia, mas impressão 3D ainda é um processo caro, né? Principalmente grandes peças, grandes modelos de peças, certo? Deixa eu pegar aqui agora o outro vídeo, que é a fundição versus a impressão 3D. Quando a gente fala de prototipagem rápida, a impressão 3D é uma das formas da gente fazer essa prototipagem. Vamos lá para o próximo vídeo. O que é uma análise estrutural estática bastante... Não sei por que está esse link aqui, mas tudo bem. De novo? Tá saindo áudio certinho. Cada vez mais ouve-se falar sobre manufatura aditiva, um dos pilares da indústria 4.0. Também conhecido como impressão em 3D, a definição deste processo é de que um objeto é construído em 3 dimensões. Pessoal, tá bem baixo, mas ele falou aqui de manufatura aditiva, né? O que é manufatura aditiva, pessoal? É você... Cadê vocês aqui? Não tô vendo. Ah, tá aqui. É você adicionar a quantidade de materiais quase exata que a peça precisa, certo? Qual que é a grande inovação da impressão 3D? A grande pegada da inovação da impressão 3D é gastar o mínimo de material possível ou retrabalho para esculpir esses materiais e perder matéria-prima, certo? A gente vai ver essa evolução, esses conceitos ao decorrer da disciplina, tá? Mas a impressão 3D é considerada uma manufatura aditiva porque você não faz um bloco e depois esculpe perdendo material. Você só adiciona a quantidade de material que realmente a peça vai utilizar ou desperdiça-se muito pouco, tá? Então você já faz o modelo, pronto, a peça não vai ter retrabalho depois, quase que não vai ter retrabalho, tá bom? Mas vamos lá. A partir de um arquivo digital e por sucessivas camadas de material. Hoje em dia, uma aplicação muito utilizada dessa tecnologia é na área de prototipagem rápida, devido à rapidez, baixo custo e também de não ter as limitações de processos convencionais. Neste trabalho, foi realizada a prototipagem de uma peça utilizando a impressora 3D para fazer o modelo para a posterior fundição em alumínio com molde de gesso. O gesso é muito utilizado em fundição de geometrias precisas e complexas. O primeiro passo seria a adaptação da peça para a fundição, inserindo os canais de alimentação e os maçalotes. Feito isso, foi realizada uma simulação em um software específico para a fundição, chamado Altair Inspire Cast. Nele, o objetivo era de verificar como se daria a solidificação da peça, a fim de comprovar que o canal de alimentação e os maçalotes estariam na melhor região. Após isso, a peça foi impressa já com todas as adaptações necessárias, então iniciou-se a preparação do molde em gesso. Foi necessário levar o gesso ao forno para completar um ciclo de queima de 18 horas para a remoção de toda a umidade contida nele. Com o gesso no forno, a peça que serviu de modelo evaporou devido ao baixo ponto de fusão dos materiais utilizados na impressão, e dessa forma originou-se o molde da peça. Para a realização da fusão e vazamento da liga de alumínio, foi deixado ao forno a liga A356 a 750 graus Celsius por aproximadamente 2 horas para que o material se fundisse por completo. A primeira análise a ser feita após algum objeto ser fundido é a análise visual dimensional. Então, após o vazamento, foi realizada essa análise e foi notado que a peça obteve bons resultados. Após isso, foi iniciadas outras análises necessárias. A análise de dureza, na qual foi utilizado o durômetro do laboratório da PUC-PR, teve como resultados valores semelhantes aos contidos na literatura. Para a análise de rugosidade, foi utilizado o rugosímetro contido no laboratório de metrologia da PUC-PR. A rugosidade é definida como as saliências encontradas nas peças, ou seja, são desvios encontrados entre a superfície real e uma superfície ideal. Está diretamente relacionado ao processo de fabricação de algum componente. Os valores encontrados foram extremamente bons para um processo de fundição.
Por fim, foi realizada uma análise metalográfica, a fim de verificar a microestrutura final da peça. Dessa forma, foi possível analisar as fases presentes de cada material, bem como a forma e a distribuição dos constituintes. A liga A356 possui em grande parte o alumínio e silício em sua composição. O silício acaba auxiliando a peça, reduzindo a contração dela durante a solidificação, bem como a porosidade final na peça. Por esses motivos, essa liga é muito útil nos processos de fundição com alumínio. Pudemos concluir que essa técnica de fabricação utilizando manufatura